Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a mais essa comunhão espiritual, a esse momento em que nós nos unimos a Jesus Eucarístico de maneira espiritual, para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito no seguimento de Cristo. Hoje Jesus vem nos falar sobre a autoridade do nosso servir, do nosso ministério, do nosso ser cristão. E nós vemos aqui um contraponto, dois lados totalmente diferentes. De um lado, nós temos os mestres da lei, como diz o finalzinho do Evangelho, anunciavam, entre aspas, a vontade de Deus, mas sem autoridade. Tanto que quando Jesus termina o discurso de hoje, fala-se que a multidão ficou admirada com os ensinamentos de Jesus. E isso por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade e não como os mestres da lei. Por que será que tantas vezes o nosso anúncio ele é ineficaz? Porque muitas vezes nós não ensinamos com autoridade. E a gente sabe que a autoridade, ela nasce de dois lugares. Ela nasce daquele que faz a vontade de Deus e, por consequência, daquele que, fazendo a vontade de Deus, não faz a vontade dos homens. E por que nós somos capazes de dizer isso olhando para o Evangelho de hoje? Porque Jesus vai dizer: olha, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o meu Pai desta terra, não é dos homens desta terra, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E a palavra de hoje é uma palavra que em alguns momentos ela até me preocupa, ela até me assusta, porque ela vai dizer: olha, não é porque você diz Senhor, Senhor, não é porque você profetiza, não é porque você realiza milagres, não é porque você expulsa demônios que você pode ter a certeza de que está fazendo a vontade de Deus. Porque é possível profetizar, fazer milagres,
expulsar demônios, é possível dizer Senhor, Senhor, e ainda assim ouvir de Jesus: não te conheço. Porque Jesus conhece aqueles que fazem a vontade do Pai, que está nos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é conhecido por Jesus. E quando se trata disso, eu gosto muito de fazer uma seguinte metáfora. Meu pai é dono de uma marcenaria. E eu nunca gostei muito de marcenaria, né? Eu tenho rinite, por isso que eu tenho sofrido muito esses dias, né? Para alegria de alguns, eu não estou nem cantando justamente por conta disso, porque eu acordo com minha garganta muito ruim, com dor, seca, nesses dias de clima mais seco, né? De umidade baixa do ar. Então eu nunca me dei muito bem com a marcenaria, por causa do pó, né? E tudo mais. E eu sempre fui apaixonado por carro, sempre gostei de carro. E aí eu costumo fazer a seguinte metáfora. Digamos que meu pai fosse dono de uma concessionária e dono de uma marcenaria. E ele virasse assim e falasse: Marconi, eu quero que você cuide da marcenaria para mim. E como eu não gosto da marcenaria, eu vou trabalhar na concessionária, porque eu gosto mais. Se alguém perguntasse para mim se eu estaria trabalhando para o meu pai, com certeza eu estaria trabalhando para o meu pai. Afinal de contas, a concessionária é dele também. Mas se alguém me perguntasse se você está fazendo a vontade do seu pai, eu teria que dizer que não. Porque por mais que eu trabalhasse para o meu pai, a vontade dele não era aquela. E muitas vezes nós somos assim dentro da igreja. Nós estamos trabalhando para Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Ele projetou. Nós estamos fazendo aquilo que faz parte da sua obra, mas não estamos fazendo a sua vontade. Quando eu era da comunidade missionária Totus Tus, uma comunidade que junto com o Junão e com a Rose nós fundamos lá em São Paulo, né, há quase 20 anos atrás, nós falávamos assim, que a grande renúncia não era largar as coisas do mundo pelas coisas de Deus. É uma renúncia grande, sim, e é difícil, e a gente luta contra isso até hoje. Mas a grande renúncia é deixar as coisas de Deus pelas coisas de Deus. Como assim, Marconi? É quando tem uma coisa que é de Deus, que eu gosto, que as pessoas precisam, mas eu preciso renunciar àquilo, porque o que Deus quer que eu faça é outra coisa. Eu preciso largar a concessionária do meu pai, que eu quero, que dá dinheiro talvez, para ir trabalhar na marcenaria, que é a vontade dele. E como nós somos assim? Nós entramos em projetos, entramos em pastorais, entramos em movimentos, entramos em ações, entramos num monte de coisa. Mas estamos fazendo a nossa vontade. Estamos fazendo a vontade de homens e não a vontade de Deus. E aí a gente entra nesse segundo ponto da autoridade de Jesus. A palavra autoridade, ela vem da mesma raiz da palavra autoria. E o que é um autor? O autor é um criador. Ele não reproduz o texto dos outros. Ele não refaz o texto dos outros. Ele cria o seu próprio texto. Isso é um autor. E muitas vezes nós não temos autoridade porque a gente sai aí só repetindo, só reproduzindo o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo, e não aquilo que verdadeiramente Deus coloca no nosso coração. Hoje o Senhor nos chama a deixarmos de ser papagaio de pirata, que repete aquilo que os outros querem falar, fazer, mas não faz aquilo que verdadeiramente Deus coloca no seu coração. Esse evangelho de hoje me lembra um outro evangelho, que é o evangelho de São João, se eu não me engano no capítulo 21, quando
Jesus anuncia como que Pedro iria morrer e Pedro fica encantado com aquela profecia. E aí João está ali por perto e Pedro pergunta para Jesus, e ele, como é que vai ser? Como é que ele vai morrer? E aí Jesus vira para ele e fala assim, o que te interessa, o que te importa, se eu quero que aquele volte, que aquele permaneça até que eu volte, segue-me tu. E aí o Evangelho até conta que por conta disso correu uma lenda, não sei se a palavra certa é essa, mas uma história de que aquele discípulo não morreria até que Jesus voltasse. E me lembro desse Evangelho porque mostra justamente um Jesus que vira para Pedro e fala, cara, o que eu vou fazer na vida dele não te interessa, me segue você. E muitas vezes nós somos assim, a gente quer fazer o que o outro está fazendo, a gente quer que o outro faça o que a gente faz. E se esquece que nós precisamos na caminhada cristã de autoria. Existe uma vontade de Deus para nós como humanidade. Mas existe um desejo de Deus para Sheila, bom dia Sheila. Um desejo de Deus para o Ramon. Existe um desejo de Deus para Maristela, para Jase, para Marília, para Joana, para Mariana. Existe um desejo de Deus para cada um de nós. E é essa vontade de Deus que nós somos chamados a fazer nessa manhã. Para que sejamos conhecidos. É assim que a nossa casa fica alicerçada sobre a rocha. E no Evangelho de hoje a gente vê que a tempestade chega para todo mundo. A tempestade chega para quem faz a vontade de Deus e chega para quem não faz a vontade de Deus também. Não é um benefício, um luxo ter ou não ter a tempestade. Muitos acham que porque são perseguidos, quando na verdade estão sendo perseguidos porque estão fazendo o que não é certo mesmo, e acham que aquilo é um sinal de que está fazendo a vontade de Deus. A tempestade chega para todo mundo. Assim como alguns pensam que por estarem fazendo a vontade de Deus estarão livres de perseguição. Não existe cristianismo sem cruz. A tempestade chega para todos. O que muda é que enquanto para alguns a tempestade é a ruína da casa, para outros a tempestade é o abrigo. Melhor, a casa é o abrigo da tempestade. Enquanto para uns a tempestade é a ruína da casa, para outros a casa é o abrigo da tempestade. Se quando a tempestade chega cai tudo, desaba tudo, isso é sinal de que a minha casa não foi construída na rocha. Eu não fui o homem prudente, eu fui o homem sem juízo que construiu a casa na areia. Agora, se minha casa foi feita sobre a rocha, vem a tempestade, como diz a palavra. Cai a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram. E ainda assim, a casa se manteve firme, porque estava construída sobre a rocha. Senhor, nós te pedimos a graça, como a nossa irmã Joana pediu aqui, de conhecer a tua vontade. Dai-nos, Senhor Jesus, discernir a tua vontade para cada um de nós e, discernindo a tua vontade, realizá-la. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que fizemos as nossas vontades, ainda que fazendo as coisas para ti, Jesus, mas não fizemos a tua vontade. Perdoa-nos pelas vezes que nos faltou autoria e por isso nos faltou autoridade. Porque nós éramos meros repetidores da lei, como eram os mestres da lei. Somos repetidores da tua palavra, e não ouvintes da tua palavra, não viventes da tua palavra. Perdoa-nos pela nossa imprudência de construir na areia e de não dar ouvidos à tua palavra. Nós acreditamos firmemente, Senhor, na tua presença eucarística e por isso pedimos, impossibilitado que estamos, de que essa Eucaristia nos visite espiritualmente na alma agora.
De modo especial, Senhor, que essa Eucaristia visite a Maria Geralda, Viana, mãe da nossa irmã Vivian, que passará por uma cirurgia nos próximos dias. Eu te apresento, Senhor nosso Deus, o meu filho, o Theo Lopes Cabral, que hoje completa 2 aninhos de vida, e que a tua Eucaristia visite a alma do meu filho espiritualmente, para que ele cresça um homem alicerçando a sua casa na rocha. Que todos nós, Senhor, tenhamos a graça de encontrar abrigo na tempestade. Que as tempestades não arruinem nossa vida, mas que o nosso jeito de viver seja abrigo nos tempos difíceis que virão. Nós queremos, Senhor, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Todo dia um novo dia pra te amar, mais que hoje no sim de ontem o novo se fará. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vontade de Deus, és meu paraíso. Todo dia um novo dia pra te amar, mais que ontem no sim de hoje um novo se fará. Vontade de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estivemos reunidos e unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agradecer a sua presença na nossa comunhão espiritual. Reze conosco, compartilhe as nossas redes sociais e seja instrumento de Deus para que o comunhão espiritual chegue a tantos que precisam ouvir a palavra de Deus e entrar em intimidade com Ele. Queria avisar que amanhã, na sexta-feira, excepcionalmente a gente não vai ter comunhão espiritual, né? Porque a gente está se preparando aí para um final de semana um pouco mais puxado, um pouco mais corrido com algumas missões. Então no dia de amanhã nós não teremos. Eu vou ver se eu até consigo programar algum comunhão espiritual passado para que a gente possa repostar amanhã, né? O dia de TBT na quinta, mas a gente vai tentar fazer amanhã, para que aqueles que de repente já estão até acostumados a fazer essa oração tenham a oportunidade de fazê-la. Estivemos reunidos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira para todos nós.